Olá, meu irmão Amilcar. Jair, Deus abençoe. Joana, Deus abençoe Amilcar, vocês, sua casa, vocês e a casa de vocês. Boa noite. Glória a Deus. Que bom vocês aqui. Oi, Zete, boa noite. Deus abençoe vocês, sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Mamãe. Amém, Jair. Glória a Deus. Aninha, boa noite. A paz. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Da noite. Ei, Cássia, paz. Deus te abençoe também. Glória a Deus. E aí, gente, como é que foi o final de semana? Tudo em paz, tudo tranquilo? Próximo final de semana tem um momento muito bom, né? O pessoal tá brincando aí à vontade. Oi, Rita, seja bem-vindo, Deus abençoe. Próximo final de semana tem feriado, todo mundo vai ficar em casa. Sexta, sábado e domingo, todo mundo junto. Sexta-feira, 1º de maio. Tá todo mundo brincando com isso, mas é um negócio, né? A gente tem que tirar alguma coisa de bom desses momentos que a gente está vivendo, né? Oi, Alaine, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Oi, Lúcio, Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Enquanto a gente vai conversando aqui, queria informar vocês que... Ei, Adriana, Deus abençoe. Meu irmão já chegou em Fortaleza sábado, tá? Ele saiu daqui na madrugada de quarta para quinta. Quarta para quinta? Isso, não, na madrugada de quinta para sexta, eu acho. Mas chegou em Fortaleza no sábado às 16 horas, chegou bem, graças a Deus. Ele e a família estão bem, graças a Deus. Já estão desfrutando ali da praia, lá da região do Beach Park, eu esqueço como chama aquela região ali, próximo de Aquirás, né? É bem próximo de Aquirás, mas eu não sei se lá onde ele está é Aquirás, né? Mas glória a Deus, estão bem, nos comunicaram assim que chegaram na porta do condomínio, já gravaram um vídeo, estão bem, graças a Deus, obrigado pelas orações dos irmãos, né? Foi uma bênção. A viagem toda transcorreu muito bem, graças a Deus, né? Glória a Deus. Agora é continuar cuidando da saúde da família, né? Fortaleza está bem séria, essa coisa do Covid-19 também, né? Irmão Amilcar e Adriana acho que podem falar com muita propriedade aí sobre esse tema, né? Isso, Porto das Dunas, isso mesmo, é aquela região ali, ele está naquele condomínio Mandara Lanai, né? É bem legal lá, a gente passou, o início do ano nós estivemos com ele lá, foi muito bom mesmo. As notícias do final de semana aí em Fortaleza são boas, irmãos, está tudo em paz com vocês? Com vocês eu creio que sim, né? Joana, como é que está? Ei, Giovana, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Como é que está, Joana? O Crisélio, é Crisélio, né? Como é que está a saúde dele? Deixa eu ver se eu estou perguntando pela pessoa certa aqui. Eu acho que é Crisélio mesmo. Não, Crisógenes. Sim, verdade, viu? Verdade, amigo, temos que orar por Fortaleza. Pastora Lucilena, Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja bem-vinda, boa noite. Sua casa seja abençoada, em nome de Jesus. Crisógenes, continua na mesma. Vamos orar, vamos continuar orando, né? Tem várias situações novas acontecendo. O caso dele, Joana, é Covid-19? Amém, pastora?
Glória a Deus. Não sei se vocês têm acompanhado aí o noticiário ou pela internet, né? Tem um site bem interessante. Ah, ele teve um AVC. Ok. Eu até vou anotar isso aqui, para não ficar te fazendo pergunta repetitiva, né? Vou anotar o Crisógenes aqui. E a Lucélia, a esposa dele, Joana? A Lucélia Freitas é a esposa do Crisógenes? Irmã Maria do Parto, Deus te abençoe. Juliana, Deus te abençoe. Sejam bem-vindas. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. A Lucélia é sua sobrinha. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Amém. Tiago capítulo 2. Adriana, como é que está a questão das empresas? Jair escreveu aqui, tem dia que ela está bem, no outro ela dá uma recaída. O caso dela, Jair, é depressão, alguma coisa assim? Da Lucélia? E a Adriana pediu para a gente estar orando pelas empresas de trabalho, direcionamento, decisões. Chegou alguma coisa nova, Adriana? Ah, é depressão, Jair. Eu vou anotar aqui também sobre a Lucélia. A gente orar objetivamente, né? Quando for orar, eu gosto de orar assim com foco, sabe? Eu entendo que quando você sabe o motivo, né, pelo que você está orando, a sua oração vai mais guiada, né? Então, eu creio que, como nós estamos entre irmãos aqui, eu não vejo nenhum problema a gente falar do tema, não, né? Tá bom? Glória a Deus. Olá, Ricardo, seja bem-vindo, Deus te abençoe, querido. Amém. Então, amados, vamos para Tiago, capítulo 2. É uma empresa. Ok. Eu anotei empresas. Glória a Deus. Deus já está dando direção. Glória a Deus. Eu vou tirar aqui empresa do plural. E os trabalhos aqui, então, devem ser os trabalhos desta empresa, né? Irmã Maria Lúcia, boa noite. Deus te abençoe. Sério, Ricardo? Bia, Faustino, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ricardo, mas é alguma coisa inicial? Você fez teste e deu positivo? Como é que é? Conta pra gente um pouco disso daí. Qual é a sua situação atual? Você está em casa? Tratando em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar por você hoje. Ricardo Coelho. Covid-19. Vamos orar por você hoje, em nome de Jesus. Pedir ao Senhor que essa doença vá embora, em nome de Jesus. Amém, Rita. Amém. Glória a Deus. Vamos estar clamando ao Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá.
Entendi, Ricardo. Ei, Fabíola, Deus te abençoe, seja bem-vinda, o Senhor te guarde, traga graça sobre a sua casa. Certo. Ok, Ricardo. Ok. Amém. Ok, Adriana. Ok. Tá ótimo. Vamos orar então sobre esses temas, né? Queridos, vamos dar início, né, ao nosso estudo, contando com a graça do Senhor em nome de Jesus, né? Vamos orar e clamar ao Senhor para que Ele traga sobre nós a graça dele em nome de Jesus para compartilharmos a palavra e que essa palavra seja edificante a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar por estarmos reunidos aqui. Ó Deus, nós estamos gratos ao Senhor pelo cuidado do Senhor por cada um de nós. Estamos gratos ao Senhor pela forma como o Senhor tem tratado conosco por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos edificado por meio das Escrituras. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, porque, ó Deus, a tua palavra tem nos guiado, tem nos fortalecido. Pai, mais uma vez eu quero clamar ao Senhor que cada um dos meus irmãos seja edificado, seja fortalecido na sua fé, encontre alento nas Escrituras, no nome de Jesus, que esses dias sejam dias de compartilharmos a tua palavra e nos fortalecermos mutuamente. Pai, no nome de Jesus, envia agora anjos teus à casa de cada um dos teus filhos que participa dessa reunião agora. Ó Deus, que os teus anjos passem por essas casas, removendo toda impureza, tudo aquilo que o Senhor não plantou, seja arrancado em nome de Jesus desde a raiz. Quero abençoar cada lar, cada casa, no nome de Jesus, que os teus filhos recebam graça do Senhor, recebam saúde. Desde já oramos pela vida do Ricardo, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que ele não sofra com essa enfermidade, mas que o Senhor mesmo aplaque esse ataque contra a vida do Ricardo, em nome de Jesus e a sua saúde. Ó Deus, ele está em casa, tem que estar em isolamento da sua própria família. Pedimos ao Senhor, Pai, que ele fique imune a essa doença a partir de agora, que o próprio organismo dele combata esse vírus e destrua esse vírus em nome de Jesus. Nós te abençoamos, Ricardo, com o poder da cruz, em nome de Jesus. A obra da cruz trouxe cura a todos nós. A tua palavra, ó Deus, declara em Isaías capítulo 53, por suas chagas fomos sarados. Ó Deus, em nome de Jesus, envia cura ao Ricardo agora, onde ele está, no seu lar. Envia cura, Senhor, inativa esse vírus, que esse vírus no corpo do Ricardo se transforme agora numa vacina e ele fique imunizado contra essa doença Covid-19, em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, esse tempo que teremos junto hoje, contando com o favor do Senhor, contando com a graça e o amor do Senhor sobre nós e pedindo, Deus, que o Teu Espírito traga luz sobre as Escrituras que vamos estudar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Amém. Glória a Deus. Barreto. Ok, vamos acrescentar o Barreto às nossas orações aqui. Ok. Jonas está falando do Crisógenes. Cuidados paliativos, a família foi informada que ele pode falecer a qualquer momento. É o Crisógenes. Deixa eu ver aqui, porque subiu a tela. Oi, Késia, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, querida. Glória a Deus pela sua presença conosco. Subiu. Matilde, Deus te abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Ok, Joana, que pena. Oh, que pena. Vamos orar então pela família do Crisógenes, né? Para que o Senhor
Conforte essa família em nome de Jesus. Amém, Kézia. Glória a Deus. Anotado aqui. Ok. Bom, pessoal, hoje então, Tiago capítulo 2, né? Eu quero ler com vocês aqui. Vamos lá? Ok, Joana. Tá bom. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Vamos parar aqui até o versículo 11. Bom, o apóstolo Tiago, ele está usando aqui um longo trecho da carta dele, né? Só para lembrar que essa carta ele escreveu às 12 tribos dispersas, as 12 tribos da dispersão. E ele cita isso logo no início da carta, né? Agora veja o tamanho do texto que ele escreveu para falar de um tema pequeno, a acepção de pessoas. E ele agrava essa prática da acepção de pessoas de uma forma muito intensa, porque ele evoca a lei. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque algumas pessoas têm o mau hábito, né, de dizer com palavras muito simplórias, né, repetindo uma frase de Paulo, mas sem entender tudo o que Paulo quer dizer com aquela frase, né? Então, algumas pessoas gostam de repetir Paulo quando Paulo diz, nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Mas há um contexto por trás de tudo que o Paulo está dizendo que deve ser observado antes de a gente sair repetindo frases isoladas do ensino dele, né? E aqui, quando a gente toma o que o apóstolo Tiago está falando, nós vamos ser levados de volta à lei. Mas espera lá, se nós não estamos debaixo da lei, por que o Tiago está voltando na lei? Se nós não vivemos debaixo da lei, por que temos que abordar a lei outra vez? Né? Então, preste atenção nesses cuidados que nós devemos ter, porque nós, sim, estamos sob o regimento da lei. É verdade que quando você toma as leis cerimoniais, por exemplo, elas não têm mais influência sobre nós, né? As questões dos sacrifícios, né, não têm mais influência sobre nós, porque o sacrifício fiel, final, foi feito por Cristo. Não há necessidade de mais nenhum outro sacrifício. O sacrifício de Jesus é suficiente de uma vez por todas. Então as leis cerimoniais não são mais observadas porque não há necessidade de observar. A lei do sacrifício não precisa mais ser observada.
né? Mas não foi com toda a lei que isso ocorreu, né? Então temos que ter esse cuidado, né? Olha só como ele é cuidadoso. E eu disse a vocês que essa é uma carta pastoral, onde o apóstolo Tiago demonstra muito amor aos amados que estão na dispersão. E eu disse a você que várias vezes ele vai se referir a estes que estão na dispersão como meus irmãos. E só aqui ele fala meus irmãos, ele fala meus amados irmãos, né? Então ele está tratando assim bem pastoralmente mesmo, né? O desejo dele é alcançar o coração desses irmãos, né? De forma que não haja agravo, ninguém se sinta agravado pelas palavras que ele está falando. Porque aqui ele está denunciando um pecado, irmãos. E quando eu vou denunciar um pecado, eu tenho que fazê-lo com zelo, por vários motivos. Primeiro motivo, porque eu posso cair no mesmo pecado que eu estou denunciando. Eu não estou livre de pecar. Quando eu denuncio um pecado, eu tenho que sempre ter essa consciência de que eu também posso incorrer no mesmo erro. Então, ele não só trata os irmãos com muito zelo, com muito amor, mas ele também se refere a estes irmãos como irmãos amados, porque ele quer, aquilo que a gente falou na semana passada, na sexta-feira passada, quando líamos o capítulo 1, né? Geralmente se brinca que tem pessoas que primeiro batem e depois assopram, né? O Tiago não. O Tiago primeiro anestesia, para depois fazer a cirurgia, né? Mas ele é bem cirúrgico, ele é bem incisivo mesmo nos assuntos que ele vai tocar. E ele toca de forma bem contundente. Então essa questão da acepção de pessoas é inaceitável no meio do povo de Deus. E ele trata e leva esse assunto muito a sério, né? Então ele fala, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E a frase é só essa, o mandamento é este, a admoestação, a correção que ele está fazendo aos irmãos, é só isso aqui. Todo o resto, do versículo 2 até o versículo 11, até onde nós lemos, ele vai tomar um exemplo para dizer aos irmãos, isso que vocês estão fazendo é acepção de pessoas. Da forma como ele descreveu aqui, pode ser que ele tenha tomado conhecimento desse comportamento no meio do povo de Deus, na dispersão. Pode ser também que ele esteja apenas vacinando o povo, porque a carta do apóstolo Tiago é uma carta que revela ensinos a respeito da vida cristã na prática, né? Ele é bem prático no ensino dele, ele vai tratar das coisas do dia a dia. Então, pode ser que ele tenha sido informado desse comportamento entre os irmãos, mas pode ser que ele apenas estava introduzindo um ensino sobre não servirmos ao Senhor fazendo acepção de pessoas. E aí ele aborda isso de uma forma bem contundente quando ele fala, gente, como é que é possível você receber no meio de vocês aí, pastora Léa, pastor Ronald, sejam bem-vindos, obrigado por estarem conosco, vocês sejam cheios, abençoados nessa noite em nome de Jesus. Valéria, seja abençoada com a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus, viu? Prazer ter vocês conosco. Então, quando ele vai tratar desse tema, ele é muito enfático, né? Ele fala, gente, como é que vocês recebem uma pessoa bem vestida, com todo tipo de adereços, de adornos, joias e tudo mais, e aí você dá preferência a essa pessoa, coloca num lugar de honra, mas se chegar um pobre, vocês vão humilhá-lo e colocá-lo debaixo dos pés de vocês. Que história é essa? Que comportamento cristão é esse? Não tem nada de cristão nisso. Ele poderia ter falado somente isso, pastora Léa. Ele poderia ter falado somente isso e ele já teria alcançado o objetivo dele, né? Mas ele vai evocar a lei. Isso aqui, irmãos, é muito forte o que ele faz, né? Porque além dele dizer que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos, né, na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, então ele agora vai entrar na questão da lei. Oi, Cícera, seja abençoado com a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, querido. Prazer ter você conosco.
Então, o que ele vai dizer? Esse povo que você está tratando bem, essas pessoas que vocês estão tratando bem, são as mesmas que vão levar vocês perante os tribunais. São eles que vão oprimir vocês, são eles que vão humilhar vocês, são eles que blasfemam o bom nome que sobre vocês é invocado, o nome do Senhor. Agora, se você observa a lei, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, muito bem, parabéns para você. Mas se você faz acepção de pessoas, você está pecando. Você está sendo arguído pela lei como transgressor. E aí ele vai dizer, qualquer que tropeça em um só mandamento da lei, tropeçou em toda a lei. Uau! Tremendo. E aí ele vai dizer, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Se você não adultera, mas mata, transgrediu a lei. E transgrediu toda a lei. Então, amados, observe como que ele é enfático no ensino. Porque ele quer que os irmãos que estão ouvindo a leitura da lei, que estão participando da leitura da carta, aliás, perdão, eles compreendam muito bem o que ele quer ensinar. Ele quer que esses irmãos, além de observarem o comportamento entre eles, se lembrem que há uma lei que regulamenta esse comportamento, que eles devem cumprir. Não é? E aqui é que eu quero dizer, ele está escrevendo para judeus messiânicos. Ele está escrevendo para hebreus messiânicos, homens e mulheres que antes observavam toda a lei de Moisés, né? Faziam constantemente nas sinagogas a leitura da Torá, estudavam a Torá aos sábados, né? Estudando a lei de Moisés aos sábados, né? Mas entenderam que Jesus era o Messias, que Yeshua é o Mashiach. Então, quando eles entendem isso, eles não vão abandonar a lei, mas eles vão entender agora a essência da lei. Falamos sobre isso também na sexta-feira, né? Ou seja, Jesus, quando vem, ele não revoga a lei, ele cumpre a lei. E além de cumprir a lei, ele ainda vai trazer para nós aquilo que é a essência da lei, né? Então é muito importante nós tomarmos cuidado com isso daqui, né? Versículo 12 então vai seguir falando, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. E aqui, queridos, ele está nos chamando, na verdade, a carta escrita aos hebreus dispersos, né? Então ele está chamando esses irmãos para não falarem apenas, mas para viverem. Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, aquilo que eu falo é o meu procedimento. Por quê? Porque eu serei julgado pela lei da liberdade. Eu serei julgado pela lei da liberdade, né? O juízo, ele vem na proporção da misericórdia. Você usou de misericórdia? Vai haver misericórdia sobre você. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Seguindo à frente, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Estamos em Tiago, capítulo 2, versículo 14 agora, tá? Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Gente, isso aqui é fantástico. Só finalizando o versículo 17.
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Preste atenção. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça, pela graça por meio da fé, não é? Pela graça por meio da fé. Mas o fato de não sermos salvos por meio das obras, e isso aqui é algo que tem que ficar claro, as obras não nos salvam, mas a prática das boas obras nos identificam como salvos, não é? Então é importante pensarmos nisso aqui. Como é que pode alguém que diz que crê num Deus que é amor, ver um irmão, ou pelo menos alguém que é tratado como se fosse, sofrendo qualquer necessidade e não tomar nenhuma providência no sentido de prover a necessidade daquele irmão? É incompatível. É isso que o Tiago está dizendo. A sua fé é incompatível com um Deus em quem você diz que acredita. Porque a sua fé só é compatível com Deus, o Eterno, se a sua fé estiver seguida de boas obras, porque as boas obras são a prova do amor de Deus que está dentro de você. Então as obras nunca vão salvar ninguém, nunca, nunca, em nenhum momento. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, mas é porque fomos salvos que praticamos boas obras. E o apóstolo Paulo vai ensinar isso em outro momento, né? Essas obras Deus preparou antes da fundação do mundo para que vivêssemos nelas. Então, a prática de boas obras é característica de alguém que foi salvo. Amém? Então, é incoerente você dizer que foi salvo, ver um irmão necessitado e não criar um movimento para atender a necessidade desse irmão. Então, se você vir alguém necessitado, se mova-se de alguma forma. Se você não pode, você mesmo, suprir a necessidade daquele irmão, faça um movimento no meio da igreja. Fala, irmão, olha, tem um irmão na nossa comunidade, está necessitando de atenção, está necessitando de provisão na casa dele, nós precisamos suprir a necessidade desse irmão, porque somos igreja. Gilmar, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, com a palavra, em nome de Jesus, viu? Prazer ter você conosco. Então, se você não pode atender a necessidade desse irmão, faça um movimento para que a igreja atenda. O que não pode acontecer é você tomar conhecimento de que alguém no meio da igreja tem uma necessidade, e eu digo no meio da igreja porque se você não atende os domésticos da fé, diz a palavra de Deus, você tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, eu preciso começar dentro de casa. Elvis, seja bem-vindo em nome de Jesus. Astênio, querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, se você não atende primeiramente os domésticos da fé, você tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Por isso eu estou dizendo, começando pela casa, pela comunidade, pela igreja onde eu congrego, eu não posso saber que um irmão meu tem dificuldade, qualquer que seja, que possa ser provida pelo corpo de Cristo, e eu não posso ver isso e ficar quieto. Não posso, não posso. Isso não é característica de alguém que foi salvo pela graça por meio da fé. De jeito nenhum. Se você foi salvo gratuitamente por meio da fé, o Senhor Jesus plantou no seu coração um amor que não permite você fazer vistas grossas a essas situações. Amém? É isso que o apóstolo está dizendo aqui, e é esse o estilo de vida que nós precisamos adotar para nós. Amém? Versículo 18, seguindo então, capítulo 2 de Tiago, versículo 18. Tiago 2, 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Está vendo? Então, é pelo meu estilo de vida que eu demonstro a fé que tenho. Irmãos, eu vou usar um exemplo aqui do Antigo Testamento, um exemplo de fé do Antigo Testamento, para a gente ilustrar isso aqui. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E o exemplo que eu quero usar
é o exemplo do profeta que desce, né? Elias desce e chega numa cidadezinha pequena, e quando ele chega na porta da casa, tinha uma mulher catando uns gravetos, e ele abordou aquela mulher e pediu comida para ela. Então ela falou assim: olha, eu estou aqui catando uns gravetos para poder pegar um restinho de farinha e azeite que eu tenho ali na minha casa, e vou fazer um bolo para o meu filho, depois nós vamos morrer. Vamos morrer de fome, porque não tem mais o que comer. Olha o que o Elias fala para ela: vai lá, faz o bolo e traz primeiro para mim. Meu Deus do céu, traz primeiro para mim. Gente, é necessário um nível de fé extraordinário para agir como essa mulher agiu. Porque ela foi, fez o bolo, trouxe para ele. E depois daquele momento, aquela mulher não passou fome mais. A farinha não acabou e nem o azeite. E ela sobreviveu àquele tempo. Entende? Então, isso são obras que eu mostro a partir da minha fé. Ou seja, ela não tinha nada. E apesar do nada que ela tinha, ela ainda deu. É muito fácil você dar quando você tem em abundância. É fácil. Você precisa experimentar dar quando você não tiver em abundância. Quando para você também for um momento difícil. E aqui o dar não é só víveres, né? Victor, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja abençoado. Isnar, seja abençoado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. É fácil você dar quando você tem muito. Experimente dar quando você não tiver tanto assim. E o dar aqui, como eu estava dizendo, não é só víveres, não é só o que comer. É dar carinho quando você não recebe. É dar atenção quando você não recebe. É dar uma visita quando você não é visitado. Dar de você mesmo aquilo que você não recebe. Dê. Experimente fazer isso. Mas faça em fé. Isso seria mostrar com as obras a sua fé. Está entendendo? Então a sua fé, ela é demonstrada por meio das obras. Fé, gente, é ação. Fé é ação. Sabe? Fé é quando eu dou um passo sem ver o chão. Isso é fé. Isso é fé. Porque qualquer outro tipo de fé, por exemplo, versículo 19, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então que fé é essa? Isso não é fé extraordinária, né? O que ele está chamando você é para um nível de fé extraordinário. Dê um passo onde você não enxerga chão para pisar. Isso é fé. Pratique boas obras. Dê aquilo que você não tem. Amém, Isnar? Amor é decisão, né? Então, versículo 20, Tiago 2,20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Então veja, Abraão demonstrou a fé que ele tinha em Deus quando ele consentiu entregar Isaque. Quando ele consentiu, ele falou, eu vou oferecer porque Deus é fiel para me devolver meu filho de volta, ressuscitá-lo ou fazer que nasça outro. Esse menino nasceu das piores impossibilidades, por que não poderia nascer outro? Então, a fé dele, a fé de Abraão, né, ao dar o seu filho, foi chamada de justiça. Ele foi conhecido como justo por causa da sua fé. Ele foi também chamado amigo de Deus. Em que circunstância? Quando os anjos passavam à porta da tenda dele, e ele deteve os anjos, falou, não vão embora sem antes ficar aqui um pouco comigo, eu vou preparar uma refeição para vocês. Eles estavam indo destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão serve a refeição, eles comem, os anjos vão saindo,
Então ali entende-se que houve uma teofania, né? Cremos que Jesus estava entre aqueles anjos, né? Por que, gente, que nós cremos? Por dois motivos principais. O primeiro motivo, a palavra anjo ali está escrita em letra maiúscula, né? E o segundo motivo, quando ele vai falar com os outros dois anjos, referindo-se a Abraão, ele fala, porventura não vou contar para Abraão, meu amigo, né? O que eu estou para fazer? Abraão, meu amigo. Se ele tivesse falado Abraão, amigo de Deus, né, era diferente, mas ele fala Abraão, meu amigo. Então, a gente tem essa condição de verificar quem eram aqueles três personagens que estavam ali. Então, Abraão, naquele momento, é chamado amigo de Deus, como esse texto aqui está dizendo, versículo 23. Né? Então, veja que a fé opera junto com as obras, porque as obras demonstram a fé. Não é? As obras demonstram a fé, sabe? Quando você sai para fazer, por exemplo, pastora Leia que está aqui e o pastor Ronald, né? Eles são pastores no Rio de Janeiro e eles têm um trabalho numa comunidade no Rio de Janeiro. É fácil você falar, pregar o evangelho num bairro nobre. É fácil você pregar o evangelho para uma igreja onde as pessoas são pessoas abastadas em dinheiro, elas têm condição de comprar um prédio grande e fazer um negócio muito bem estruturado ali para funcionar como local de reuniões da igreja, né? E aí você vai como pastor, você vê aquela situação confortável, é muito bonito isso. Mas e você entrar para dentro de uma comunidade, servir traficantes, né? Servir ladrões, né? Pregar o evangelho a essas pessoas, sabe? As primeiras vezes, então, você não sabe se desce. Eu estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de comunidade no Rio de Janeiro. Eles têm uma estação de rádio dentro de uma comunidade lá, não sei se ainda tem, né, pastora Leia, pastor Ronald, mas eu acredito que ainda tem esse trabalho lá. Os primeiros dias você não sabe se desce, você não sabe se volta vivo para casa. E aí você começa a operar em fé, e as suas obras vão demonstrando a sua fé. Daqui a pouco as pessoas daquela comunidade já sabem quem é o pastor Ronald, quem é a pastora Leia, e o que eles estão fazendo ali dentro. Agora eles são recebidos na comunidade. E se eles não forem, as pessoas começam a sentir falta e até a perguntar, por que eles não estão vindo? Quem está atrapalhando eles de virem? O que está faltando para eles subirem o morro? A fé é demonstrada por meio de obras. Então, à medida que eu vou vivendo o meu estilo de fé, o meu estilo de vida, demonstrado através das obras, contam para as pessoas qual é a minha fé. Então, é isso que o apóstolo Tiago está nos ensinando aqui. Versículo 24 até o final. Fala assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Claro, não é por fé somente. Se você tem fé, mas não faz demonstrações disso, então uma pessoa é justificada por obras e também por fé. Amém? Está entendendo o que ele quer dizer? Por obras e por fé, porque uma coisa demonstra a outra. Não é? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Lamentavelmente, temos que ouvir o apóstolo Tiago e deixar o Espírito de Deus falar conosco. Meu Deus, como é tremendo. Nós temos que orar e falar, Senhor, fala comigo como tem sido a minha fé. É possível que as pessoas ao meu redor saibam que eu realmente sou uma pessoa de fé? Ou as minhas obras não testemunham a minha fé? Como é que as pessoas olham para mim? Qual é o testemunho que elas têm de mim? Oi, Ellen, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Qual é o testemunho que as pessoas têm de mim? Quando elas olham para a minha caminhada, o que elas veem? Elas veem um homem de Deus
porque aquilo que eu faço demonstra o amor de Deus e comprova a minha fé? Ou elas me veem como um religioso? Porque a sua religião não te salva. A minha religião não me salva. Eu sou salvo pela graça por meio da fé. Boa noite, Hélio. Eu sou salvo pela graça por meio da fé. Não vem de mim isso, vem de Deus. Não vem das obras para que eu não me glorie nelas. Mas as obras acompanham e devem acompanhar a minha fé. Então eu preciso orar, preciso falar com Deus, eu preciso saber de Deus. Pai, as pessoas estão tomando conhecimento do Senhor por meio da minha fé? As pessoas estão, de fato, ouvindo, querendo ouvir a Tua palavra quando eu abro a boca? Porque a minha fé demonstra que o que eu vivo é isso mesmo, isso que eu vivo é verdade. Eu preciso deixar o Espírito de Deus sondar o meu coração nessa noite, amém, queridos? Preciso pedir ao Senhor, fala comigo, Senhor, como é que está a minha fé? Ela é acompanhada por obras? Deixa o Espírito de Deus falar com você, se bem que eu penso que você sabe se a sua fé é ou não acompanhada por obras. E eu oro nessa noite para que, se você não tem visto a sua fé sendo acompanhada por obras, você mude de atitude. Tem tempo. Amém? Você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Né? Você está vivo, você tem todas as oportunidades para praticar atos de fé por meio de boas obras. Amém? Podemos orar então, querido? Simone, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Podemos orar? Gostaria de orar, não só assim encerrando essa live, mas também colocando diante de Deus as necessidades de oração. Hoje eu sei que eu preciso orar pelo Ricardo, né? Apesar de já termos orado, mas preciso orar pelo Ricardo, né? Preciso orar pelo Barreto, né? Essa pessoa do Amilcar, né? Precisamos orar pelos familiares do Crisógenes, né? Que sofreu esse AVC, a Joana estava falando aí, né? Precisamos orar pela Lucélia, né? Pela empresa da Adriana, precisamos orar também pelo trabalho do Amilcar, né? A empresa onde ele trabalha, clamar ao Senhor. Gente, muito obrigado pela liberdade que vocês estão expressando em colocar suas necessidades aqui de oração, viu? Isso é tremendo, isso prova como nós somos corpo mesmo, né? Alguém, além destes pedidos, tem alguma outra necessidade e quer colocar? Nós vamos orar agora. Amém, Zete? Vamos orar pela família da Zete. Glória a Deus. Mais alguém tem necessidade? Amém. Vamos orar pelo Snar. Seu luto emocional, né, Snar? Em nome de Jesus, você vai sair disso. Em nome de Jesus. Clara, Adriana, prioridade é a saúde. Com certeza. Cícera e seu filho. Continuar orando pela empresa da Rita, né? Amém. Glória a Deus. Mais alguém tem alguma necessidade que quer colocar diante do Senhor para nós orarmos? Amém. Maria Lúcia. Expectativa Imóveis é o nome da empresa. Joana. Pelo seu negócio. Cícera. Sua irmã. Amém. Mais alguém?
Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dar uma informação para vocês. Alguns dos irmãos perguntaram como é que estava, né, o andamento das lives para o YouTube, né? Eu consegui descobrir algumas coisas nesse final de semana. Descobri, por exemplo, que as nossas lives foram gravadas, algumas delas, não todas. Teve uma live que eu perdi o som dela todo, né? Tem uma live que eu consegui a segunda parte. Mesmo assim eu vou postar. Aqui está a segunda parte, do livro de Hebreus, acho que é Hebreus, não sei se 12 ou 13. Só consegui gravar a segunda parte, né? Mas a extensão, né, o tipo de arquivo não estava compatível com o YouTube. Então eu precisei comprar um programa para fazer a conversão do arquivo para um arquivo que seja compatível para o YouTube. Então, agora vem a parte de analisar o vídeo, fazer alguma edição que for necessário, né? Porque eu vou tentar colar as duas lives e fazer de duas um vídeo só, para você poder assistir só um vídeo de uma vez, não ter que assistir 2 vídeos, né? Eu estou trabalhando nisso, é um pouco demorado, né? Porque eu tenho que assistir todas as lives e ver a necessidade de edição de cada uma, tá? Mas com a graça de Deus, durante a semana eu vou postando os que já forem ficando prontos, tá? Em nome de Jesus a gente vai conseguir tê-los aí, se Deus quiser, essa semana já todos no ar, se Deus quiser. Amém? Rafael, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos então orar, queridos? Vamos colocar diante do Senhor essas necessidades. Pai, no nome de Jesus, quero orar em favor dos teus filhos, em favor de cada lar que foi representado aqui hoje. Quero começar, ó Deus, aqui pela saúde dos familiares do Amilcar, ele, a Adriana, seus familiares. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a empresa deles, da Adriana, o trabalho do Amilcar, Senhor. Clamo ao Senhor por direcionamento, por decisões, estabilidade, Pai, em nome de Jesus. A mão do Senhor seja sobre cada um deles para abençoá-los para a glória do teu nome. Pai, quero colocar diante do Senhor também a vida da Joana e do Jair e o negócio da Joana. Ela pediu também especificamente a respeito desse negócio. Coloco diante do Senhor, clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor mantenha, Senhor, em controle tudo o que diz respeito e leva o nome da Joana e do Jair, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela família do Senhor Crisógenes, esse que sofreu esse AVC, e, ó Deus, a família já foi informada de que ele pode morrer a qualquer momento. Tu tens nas mãos a vida dos homens. Ó Deus, e se este é o momento do falecimento dele, nós pedimos ao Senhor, conforta essa casa, conforta esse lar, conforta essa família em nome de Jesus. Senhor, para ganhar do Ricardo mais uma vez, ó Deus, que está em casa se recuperando de Covid-19. Estende as tuas mãos sobre o Ricardo, meu Deus, e traga cura, ministra cura à vida dele, para a glória do Senhor, que ele receba, ó Deus, imunização em seu corpo. Oro também, ó Deus, pelo Barreto, ó Deus, que está com câncer no pâncreas e no fígado. Ó Deus, é um pedido também do Amilcar. Pai, estende as tuas mãos sobre esse homem, remove esse câncer, ó Deus. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode também curar esse câncer. Cura o Barreto, Pai, em nome de Jesus. Oro pela família da Zete. O Senhor sabe quais são as necessidades dessa família. Estende as tuas mãos para abençoar a Zete, ó Deus, para ela ser um canal de bênção na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, supre a necessidade dela. Pai, coloco a vida do Isnar diante do Senhor, e esse luto emocional, Senhor, e mesmo o luto verdadeiro que ele passou. Ele perdeu a esposa, ó Deus, há um tempo atrás, e o Senhor, ó Deus, tem conhecimento dessas coisas. É a primeira vez que o Isnar fala sobre isso comigo, dessa forma, Deus, e eu coloco diante do Senhor, e te peço em nome de Jesus, retira o Isnar, remove o Isnar dessa atmosfera de luto, em nome de Jesus, que ele possa seguir em frente com a sua vida, ó Deus, e ser feliz, Pai, em nome de Jesus. Tira o Isnar dessa situação, para que ele viva outro momento, Deus, em nome de Jesus, e experimente a alegria do Senhor, que é a nossa força.
Oro, Senhor, também pela Cícera, pelo seu filho, sua irmã Geralda. Coloco diante do Senhor a necessidade, ó Deus, dessas 3 pessoas, da Cícera, do seu filho e da sua irmã Geralda. Peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que estenda as mãos sobre essas pessoas e traga, Senhor, a provisão do Senhor em qualquer nível que seja a necessidade delas. Oro pela Rita, pela empresa deles, ó Deus, essa empresa imobiliária, que a mão do Senhor seja estendida no sentido de que os negócios sejam mantidos e eles consigam, ó Deus, atravessar essa crise, Deus, que tem formado um deserto diante de muitas pessoas. Ó Deus, abençoa, estende as tuas mãos para abençoar, para dar estabilidade. Também a Maria Lúcia, Senhor, nas suas finanças. Clamo, Deus, pela manifestação do teu amor e da tua graça, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre cada lar. Ó Deus, mesmo estes que não fizeram nenhum pedido de oração. Oro pelo filho da Ana Glaucia, o Daniel, Pai. Clamo ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o Daniel. Ó Deus, qualquer que seja a necessidade do Daniel, estende as tuas mãos, chega ali, Senhor, junto do Daniel, ó Deus, e abençoa, toma no colo, trata diretamente com ele, Senhor, estende as tuas mãos para abençoá-lo, e ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos às 19h30 para estudarmos o capítulo 3 do apóstolo Tiago, do livro de Tiago. Amém? Tiago, capítulo 3, amanhã às 19h30. Se você puder estar conosco nesse horário, venha. Se você não puder, a live fica gravada durante 24 horas e eu estou trabalhando para que a gravação, né, seja, ela vá para o YouTube, tá? Estou trabalhando nesse sentido, em nome de Jesus vai ser uma benção, mesmo que você não possa, depois você assiste lá no YouTube, ou mesmo a live que ficar aí no Stories, tá bom? Deus abençoe vocês, uma noite abençoada em nome de Jesus, bom descanso a todos, que a palavra do Senhor tenha alimentado cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã, com a graça de Deus. Amém. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Adriana. Boa noite, Amilca. Boa noite, Giovana. Daqui a pouco nós falamos. Amém. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Amém, Ellen. Boa noite, Deus abençoe. Vou salvar a live aqui, tá?